Olá, meus queridos alunos! Hoje eu vou gravar um vídeo importantíssimo para você falando sobre aquele assunto que nós estávamos falando no grupo. Você acredita que o demônio, o diabo, o Lúcifer, o anjo caído, o luzeiro está preso ou você acredita que ele está solto? Preparei uma aula, um slide exclusivo para você e nós vamos falar sobre isso agora. Que venha o slide. Está aqui o nosso slide. Tem gente que até se assombra ao ver uma imagem dessa, né? Essa é a caricatura que a gente faz aí, que nós fazemos acerca do inimigo, do adversário. Tem gente que não gosta nem de falar isso não. Meu Deus do céu, quando vê um crente falando, fala, por que crente xinga tanto? Meu Deus. Mas gente, olha aí, ó. O diabo está preso ou ele está solto? Eis a grande questão, né? Mas eu não posso começar um assunto com você, falar com você de um assunto, se não trouxer a Bíblia, né, para o presente momento. Então vamos agora ler um versículo bíblico, encaixar ele na cabeça e pensar, refletir. Você precisa colocar em prática as regras da hermenêutica diante de um texto. Todo texto que você estuda sem usar os princípios, regra de hermenêutica, é tendencioso, tá bom? Cuidado. Então já está aqui, ó. A resposta é não. E eu vou te mostrar o porquê. Vamos lá? Próximo slide. Para eu te mostrar, preciso ler com você. No nosso grupo, vários versículos foram apresentados pelos nossos alunos, né? Foi colocado lá. Então eu quero apresentar só mais um versículo aqui, tá bom? Segundo Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Uma carta escrita para o anjo que está na igreja de Pérgamo, né? Na cidade de Pérgamo. Diz assim, ó. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Agora, olha só o que o texto diz. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renuncia, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Agora, fazendo uma hermenêutica, fazendo uma exegese do texto, nós vamos entender alguns pontos. Veja comigo. Sei onde você vive. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu sei que você vive, eu sei que você mora num lugar difícil. Um lugar que existe muita tentação. O texto, ó, onde está o trono de Satanás. Contudo, é como se ele dissesse assim, ó, contudo, quero te dar os parabéns. Aí ele diz assim, ó, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. Para você entender melhor, é como se Deus estivesse dizendo assim, embora você more aonde está o trono de Satanás, tendo todos os pratos do diabo dispostos para você ali, para você pecar, mas mesmo assim você não pecou, mesmo assim você não pegou o caminho errado, mesmo assim você não vacilou na fé. Você permanece fiel, você não desviou da fé. Aí continua, nem mesmo quando Antipas, ou seja, mesmo você vendo o seu irmão em Cristo morrendo, ainda assim você permaneceu fiel. Aí, minha fiel testemunha foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Então Deus está dizendo que ele sabe onde Satanás habita e ao mesmo tempo, no mesmo versículo, Deus está dizendo ali que Satanás habita naquela cidade. Agora pensa comigo as lutas, a dificuldade que o povo dessa cidade, aquele povo que não dobra o joelho, que é fiel, passava. Porque era onde estava o trono de Satanás. Então esse texto aqui ele já deixa claro para nós que Satanás está solto. Eu gostaria de ler esse texto aqui para você na Bíblia, a mensagem, que diz assim, ó, versículo 13, tá? Ó, vejo onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás. Mas você continua ousando. Meu nome, nunca negou meu nome, nem mesmo quando a prisão era insuportável. Quando martirizaram Antipas, minha testemunha, que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Então, por esse texto, você consegue entender, eu gosto muito dessa Bíblia, tá? A Bíblia, a mensagem. Então, por esse texto, você consegue entender mais ainda. É por isso que eu digo para você, você não tem que ter muitas Bíblias, diversas Bíblias. Você tem que ter diversas versões. Eu li agora há pouco na versão a mensagem e agora estou com a Bíblia corrigida fiel, né? Então, observe a importância de você ter várias versões de Bíblia, tá bom?
No contexto, você vai ver qual é a cidade. A cidade aqui é a cidade de Pérgamo, né? No contexto. O que é o contexto? É o que vem antes e o que vem depois. Tá bom? Fique sabendo aí o que é contexto. Você precisa entender que Apocalipse é um livro que fala muito por metáfora, figura de linguagem, e você precisa estudar, que é a nossa próxima disciplina, que é de hermenêutica, falando sobre isso, sobre a figura de linguagem, a simbologia, tá? Essas coisas tudo, os enigmas. Então, quando a Bíblia fala assim, ao anjo da igreja, não está falando um anjo, literalmente, mas está falando ao pastor. O pastor é um anjo, tá? Na linguagem bíblica, o pastor é um anjo, tá bom? Então, o contexto é o versículo 12, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso dizendo: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Tá? Esse aqui é o contexto, versículo 12 do capítulo 2. O texto que nós lemos é o 13. O contexto ainda assim é o versículo 14, que é o contexto posterior, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Agora observe, mesmo Deus dando os parabéns para essa igreja por permanecer fiel, ele fala assim, eu tenho poucas coisas, mas eu tenho contra você. Ou seja, por mais que você é fiel, mas você também erra, você também tem falha. Vamos lá, veja só. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então você vai entender quando fala sobre o porquê aquela cidade era o trono de Satanás. Porque naquela cidade existiam várias pessoas que seguiam as doutrinas de Balaão. Aí você tem que estudar e pesquisar qual era as doutrinas de Balaão. Você descobre ali no próprio texto, pensando e observando o texto, tá? Eu não vou me prender aqui, arrasta para o lado e vamos ver o que tem para lá, tá bom? Então, você já entendeu o versículo aqui, né? Eu destaquei aqui, ó, onde está o trono de Satanás, e embaixo a resposta, nessa cidade onde Satanás habita. Aí você precisa entender, dentro da hermenêutica, o que o texto está dizendo, se é literalmente, ou se é, né, figurado, forma figurada, se é que é o enigma. Precisa entender a linguagem que está aqui. Para entender a Bíblia, você precisa entender abismo cultural, geográfico, linguístico, tá? Todos esses detalhes, figura de linguagem, tá bom? Então, vamos para o próximo slide para continuarmos. Então, olha só. Paulo Vieira, em um dos seus magistrados sermões, ou sermão, né, como você queira dizer, ele disse algo brilhante, algo extraordinário. Ele disse que a indagação é filha da ignorância, mãe da sabedoria. Ela é filha quando pergunta e ela é mãe quando responde. Então nós trabalhamos muito com a indagação aqui. Aí vem mais uma indagação para você, ó. Se o diabo está preso, como é possível ele estar como leão rugindo ao nosso redor? E aí? Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho mestrado em Bíblia, né? Tenho um bacharelado em Teologia Sistemática e um mestrado em Bíblia, né, pela uma faculdade muito boa que infelizmente fechou, mas os conteúdos eram extraordinários. Mas por isso eu gosto de Bíblia. Vamos para lá, olha só. Esteja alertas e, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então aqui você entende que ele não está solto, ou que ele não está preso, que ele está solto. Está por aí, atacando as pessoas. Agora você precisa entender algo que eu poderia falar só lá na disciplina de angelologia, mas eu vou falar aqui agora. Existem demônios tão fortes que é capaz de destruir um corpo de uma pessoa em questão de segundo, milésimo de segundo. Tão forte e poderoso que é. Mas esses, a Bíblia diz que estão presos em prisões eternas. Então, existe diabos, existe demônios, espíritos malignos que estão agindo aí, que é potestade e principados, estão soltos. Mas existe uma parte que está presa. Então, é preciso detalhar isso aqui para você, tá? E é como disse um aluno, quando o senhor pergunta para nós sobre o diabo estar preso, o senhor está perguntando sobre, literalmente, o diabo, o senhor está falando o quê? Por que ele perguntou isso? Porque eu já falei numa das aulas que às vezes nós somos o diabo, nós somos o próprio diabo. O diabo somos nós mesmos. Porque o que é a palavra diabo? Vamos esmiuçar esse significado aqui. Eu estou com muita pressa não, você tá? Então aqui, ó, primeiramente, veja comigo qual é o significado da palavra Satanás. O significado da palavra Satanás é adversário.
Então, todas as vezes que eu me coloco como adversário do meu irmão, eu estou no papel de Satanás. A palavra Satã em hebraico, no grego, diabolos. Tá? No nosso conteúdo de diácono, eu falo sobre essa questão lá, pro diácono, que o diácono não pode ser um diabo. Qual o significado da palavra diabo? Você já sabe que a palavra Satanás significa adversário. A palavra Satanás em hebraico é Satã, e no grego, diabolos. Né? Agora, qual o significado da palavra diabo? Acusador. Caluniador. Então, todas as vezes que eu sou caluniador, acusador do meu irmão, eu estou sendo um diabo. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado ao julgar alguém, a condenar alguém, a ser adversário de alguém, a ser acusador de alguém. Cuidado em ser uma falsa testemunha. A Bíblia dá muitos conselhos para não sermos falsos testemunhas. Então, esse é o significado da palavra Satanás e da palavra diabo. Tudo bem? Deu para entender? Espero que esse slide aqui, esta aula, seja transformadora para a sua vida, tá? Bom, vamos continuar então. Temos aqui mais um slide para você entender a questão lá. Os dicionários escatológicos afirmam que, em Apocalipse, os verbos prender, amarrar, fechar, selar, indica ações futuras, completas e definitivas. Sua prisão é claramente um evento futuro. Por quê? A própria Bíblia diz que, em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo de vossos pés, que no caso são nossos pés. A Bíblia diz que Deus prenderá ele por 1000 anos, que Deus saltará ele. Não, a Bíblia fala de diversas formas. Então, a prisão eterna dele ainda vai acontecer. Não aconteceu, mas ele está solto. Ele está solto por aí, rungindo, querendo tragar as pessoas, falando aí besteira na boca das pessoas. Então, cuidado, tá bom? Nós ainda vamos falar muito mais mesmo sobre esse assunto, quando nós entrarmos na disciplina de angelologia. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Espero que você anote as informações dadas aqui, compartilhe esse vídeo, tá? Você pode compartilhar esse vídeo e colocar em prática o que você aprendeu aqui. O que é colocar em prática? É não fazer o que eu disse para você aqui. Não ser adversário, não ser acusador do seu irmão, tá bom? Anote as informações. E agora vamos falar o nosso próximo assunto.